Por que não consigo receber a minha cura? Meu amigo e amiga, estamos iniciando esta série de vídeos que falam a respeito dos impedimentos à fé. Muitas pessoas, elas têm impedimentos à fé. Para muitos crentes, o que falta não é fé. A pessoa tem fé e às vezes até uma fé grande, uma fé forte. Mas infelizmente a fé fica impedida. Então muitas pessoas, elas até falam, eu acho que eu não tenho muita fé. Olha, esse não é o caso muitas vezes, viu? Muitas vezes a pessoa tem fé sim, mas o que falta é liberar essa fé. O que falta é desimpedir essa fé. O que falta é tirar o impedimento para que essa fé funcione. E é sobre esse assunto que essa série de vídeos vai falar. E hoje começamos este primeiro vídeo. Como você ouviu no início, por que não consigo receber a minha cura? Por que não consigo receber a minha bênção? Por que não consigo respostas às orações que faço a Deus? Por quê? Essa é uma pergunta que passa pela mente de muita gente. Muitos crentes se perguntam o porquê não recebem respostas às orações ou porquê não recebem as promessas que Deus colocou na sua palavra, a Bíblia. É isso que nós vamos ver hoje. Mas antes eu quero mostrar para você alguns versículos bíblicos, porque a nossa vida, gente, a nossa fé tem que se basear na Bíblia. Então eu vou mostrar para você, na Bíblia, a absoluta necessidade da fé para podermos receber de Deus aquilo que nós precisamos, tá bom? E também alguns desses versículos vão mostrar que a fé pode ser impedida. Então, de repente, pode ser o seu caso. Você não está conseguindo receber de Deus a sua resposta, não é porque você não tem fé, mas sim porque a sua fé está sendo impedida, bloqueada. Então, se esse for o caso, você vai examinar a palavra comigo, vai examinar seu coração e no final você vai poder fazer uma oração onde eu tenho certeza a sua fé vai estar desbloqueada, a sua fé vai estar desimpedida para você receber o seu milagre, tá bom? E lembrando também que os textos que eu vou usar estão sendo aqui colocados no rodapé aí do seu vídeo, tá bom? E você que está ouvindo pelo rádio, você preste bem atenção. Primeiro versículo, Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6. Olha o que está escrito aqui. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário, veja, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, quer dizer, recompensador dos que o buscam. Então ele fala claramente, sem fé é impossível agradar a Deus, ou seja, sem fé é impossível você receber algo de Deus. Sem fé é impossível. Então a fé é uma necessidade, tá ok? Mas como você já aceitou Jesus, né? Você está ouvindo a palavra, não é verdade? Então eu tenho certeza que você pelo menos tem a sua fé aí. Segundo versículo que nós vamos ler, que mostra também a necessidade da fé para se receber algo de Deus e também o procedimento, né, que nós devemos ter para que essa fé funcione. Olha aí, Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 6. Olha o que diz aí o Espírito Santo para aqueles que precisam de algo de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 6 diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem ou essa pessoa que alcançará ou receberá do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos.
Aqui é um outro versículo onde nós vemos a necessidade da fé para receber algo de Deus. E a fé que não duvida, a fé que não vacila, tá? A fé que não treme, vamos dizer assim, né? Aquela fé firme, tá bom? E uma outra passagem bíblica que eu vou mostrar para você, onde as nossas orações podem ser bloqueadas ou a nossa fé pode ser impedida, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 3, onde Pedro fala do tratamento da esposa com o marido, do marido com a esposa, e também no final o alerta que ele dá. Então vamos ler aí 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, onde é dito o seguinte: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Olha o finalzinho que ele diz: para que não se interrompam as vossas orações. Então, muitas pessoas oram, mas a fé fica bloqueada por causa da atitude errada com relação à esposa ou com relação ao marido. Então aqui nós vemos 3 versículos bíblicos que mostram a absoluta necessidade de fé para poder receber algo de Deus, tá? E também tem que ser uma fé firme, como vimos aqui, e também o comportamento do crente, né? O crente tem que ser fiel à palavra de Deus, fazer o que é reto aos olhos de Deus. Muito bem, vamos ver então alguns impedimentos à fé para se receber as bênçãos do Senhor. Bom, o primeiro impedimento é justamente o pecado. O pecado, gente, ele simplesmente destrói a vida de uma pessoa. Viver no pecado destrói a vida de uma pessoa. Nós não somos perfeitos. Nós estamos sujeitos a errar, a pecar. Mas quando um crente, ele peca pontualmente assim, se arrepende, Deus perdoa. Mas tem pessoas que estão vivendo no pecado. Viver no pecado sempre vai impedir a sua fé. Por isso que tem pessoas que oram, pedem e nunca recebem o milagre de Deus. Tem pessoas que elas estão vivendo em prostituição e oram e não recebem. Tem pessoas que estão vivendo em adultério, homens, mulheres vivendo em adultério, que é um pecado abominável aos olhos de Deus, tá? Não é imperdoável, mas é abominável. Você quer ver desgraça na tua vida, vive em adultério. É um imã gigante para desgraça. Então tem pessoas que estão vivendo em adultério e não param. Tem pessoas que estão vivendo nos vícios, no cigarro, na bebida alcoólica, nas drogas e não param. E pedem para Deus curar, e pedem para Deus ajudar. E não adianta, a fé fica impedida. A pessoa pode até ter fé, só que essa fé fica impedida de funcionar. Então, a primeira coisa é você entender que o pecado é um impedimento à fé. E o que nós podemos fazer para poder tirar o pecado da nossa vida, ou tirar esse impedimento da nossa vida, para que a nossa fé possa funcionar? Então, eu vou mostrar para você, primeiramente, Provérbios. O livro de Provérbios, no capítulo de número 28, traz para a gente uma direção de Deus do que fazer para tirar o impedimento chamado pecado. Então, Provérbios, capítulo de número 28, versículo 13, diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha que alerta que Deus nos dá aqui, hein? Ou seja, a pessoa que encobre os seus pecados, encobre as suas transgressões, que está pecando, mas fica dando justificativa. Ah, eu peco por isso, eu peco porque a carne é fraca. Eu traí meu marido porque ele me traiu primeiro. Ah, eu falo mal dos outros porque eles falam mal de mim.
Ah, eu não perdoo porque o que a tal pessoa fez para mim é imperdoável. E assim a pessoa vai inventando desculpa para continuar no erro. Ou tem aquela pessoa que está no erro e nega, né? Eu não, eu estou pecando, eu não. Né? Bom, então continua sofrendo, né? Porque ele diz, o que encobre os seus pecados, as suas transgressões, jamais prosperará. E quando ele fala prosperar aqui, não é só na vida financeira e material, não. É em qualquer área da vida. A pessoa não vai ser feliz em nada. Nem na vida sentimental, nem no casamento, nem na família, nem na saúde, nem nas finanças. Então é necessário tirar. O que tem que fazer? Como ele fala aqui, o que confessa as suas transgressões e as abandona, né? Como ele fala aqui, e as deixa, esse alcança a misericórdia do Senhor. Então tem que confessar o pecado a Deus, tá? E abandonar o erro. Por mais que doa em você, abandone o erro. Não é melhor abandonar o pecado e ser curado do que continuar no erro e morrer com câncer, ou morrer com uma doença qualquer, ou ficar miserável na vida? Não sei, né? Tem que fazer isso aqui. O que a Bíblia fala a respeito de confessar o pecado? Funciona mesmo? O que Deus faz com a gente? Funciona e Deus faz uma obra de misericórdia. Olha o que diz a primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 2. Então, eu vou ler para você aqui, primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, onde o Espírito Santo, através de João, diz o seguinte, olha aí, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, quer dizer, não pequem. Todavia, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, primeira coisa está dizendo aqui, ó, não peca, não peca, não peca, não peca, mas se pecar, temos um escape, temos um defensor, alguém que nos representa diante do Pai. E esse alguém é o Senhor Jesus, chamado aqui de nosso advogado com A maiúsculo, aquele que não perde causa, né? E aí, como é que funciona isso? Como é que Jesus pode nos defender? Então vamos para a mesma carta de João, capítulo 1, versículo de número 9. Olha o que está escrito aí. Se confessarmos os nossos pecados, ele aqui é Deus, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha o que ele fala. Ele fala que você não deve pecar, mas se você pecar, você vai a Deus em oração, confessa o teu pecado a Ele, fala o que você fez, fala a droga, a porcaria que você fez, confessa. Não tenha vergonha de confessar, porque não teve vergonha de fazer. Então vai a Deus, confessa humildemente. Pai, em nome de Jesus, te peço, me perdoa, porque eu pequei nisso, eu fiz aquilo, fiz aquele outro. E a Bíblia diz que Deus é fiel para te purificar, para te perdoar e purificar. Olha que bênção, Ele perdoa, né, e purifica, quer dizer, não fica nem rastro do seu pecado. Ele não só perdoa, mas Ele esquece aquilo que foi feito. É como se você, depois que você pede perdão e abandona o erro, é como se você nunca tivesse pecado na vida. Deus te vê assim. Então, muitas pessoas, quando elas tiram o pecado da sua vida, quando elas tiram o pecado do seu caminho, quando elas consertam o erro em que estão vivendo, quando elas abandonam o erro, então a Bíblia claramente diz que esse pecado é tirado e a fé da pessoa é desimpedida. Quer ver um exemplo bíblico disso? Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do versículo de número 1, conta a história de um paralítico que foi curado. Eu não vou ler aqui para o vídeo não ficar muito longo, eu vou resumir para você e a gente vai no versículo principal. Ali estava acontecendo o seguinte, quatro homens estavam levando um amigo, um quinto homem, portanto, numa maca. Esse homem estava paralítico. Então, seus 4 amigos o levaram até onde Jesus estava. Só que a casa onde Jesus estava muito cheia. Muito cheia. E então, não houve como entrar pela porta, nem da sala, nem da cozinha, nem lateral, nem pela janela. Não houve como. E ninguém dava espaço. Então, o que aqueles 4 homens fizeram?
subiram a cobertura da casa, levaram o amigo enfermo junto, fizeram um buraco na cobertura da casa, na direção onde Jesus estava, amarraram o colega lá na maca com cordas, desceram aquele homem até onde Jesus estava. E então o que Jesus falou? Ele falou assim, ó, filho, estão perdoados os teus pecados. Aonde que diz isso? Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 5. Olha aí, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Interessante aqui, né? Primeiro, Jesus viu a fé deles. Fé sem obras é morta. A fé verdadeira, ela age, ela vai atrás. Olha o que eles fizeram, né? Então, Jesus viu a fé. Segunda coisa, por que Jesus viu a fé? Porque esse homem aqui, diz o texto, ele foi perdoado pelo Senhor Jesus. Mas por que ele foi perdoado? Bom, embora o texto não diga, muito provavelmente esse homem deve ter se arrependido dos seus pecados. Muito provavelmente ele estava paralítico devido a uma vida pecaminosa. Cada caso é um caso, eu sei. Mas nesse caso, dá a entender isso, né? Nós tiramos essa conclusão, que o homem se arrependeu, pediu perdão a Deus, e quando levaram a Jesus, Jesus o pôde perdoar. Por quê? Porque ele já havia se arrependido. Você vê que quando a gente se arrepende dos pecados, a nossa fé brilha e Deus pode vê-la. Enquanto você viver no pecado, no erro, em qualquer erro que seja, e não se arrepende, não confessa, não abandona, a sua fé fica encoberta, fica impedida. Então é assim, quer que Deus veja a sua fé? Porque fé você tem, eu tenho certeza. O que falta é a atitude de sair do pecado. Então Jesus viu a fé deles porque o homem havia se arrependido. Então ele disse, filho, os teus pecados estão perdoados. Você viu que antes de Jesus mandar aquele homem se levantar, ele primeiro teve que perdoar os pecados? E daí então Jesus fala o seguinte, versículo de número 10, Marcos 2, versículo 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Lindo, né? Maravilhoso. Olha aí, o homem tirou o pecado e foi curado. Eu digo para você, meu amigo e amiga, nesse nosso primeiro vídeo a respeito dos impedimentos à fé. Se há pecado em sua vida, tira. Se há pecado em sua vida, Deus é fiel na palavra dele. Ele diz que se você confessar e abandonar, o teu perdão é garantido. O sangue de Jesus te purifica e você fica prontinho para fazer uma oração e recebê-la e receber a sua resposta do nosso Deus e Pai. Tá bom? Vamos fazer uma oração agora? Vamos fazer uma oração para que você possa já começar a receber a sua bênção? Se você tem alguma coisa para pedir perdão para Deus, peça agora com sinceridade, né? E não peque mais. Se você quiser pegar um copo com água agora para orar comigo, dá uma pausa aí no vídeo e vai lá pegar a água, tá bom? E vamos fazer a oração da fé. Oremos ao Pai. Nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o teu santo nome. Nós te glorificamos e te agradecemos porque o Senhor é fiel, fiel à tua palavra. Porque a tua palavra diz que quando alguém que está em pecado confessa e abandona esse pecado, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça, deixando essa pessoa pronta para receber a sua bênção. Eu sei, Pai, que muitos que estão orando comigo agora, eles não estão pedindo por cura porque louvado seja o teu nome, estão com saúde, mas podem estar com problemas em outras áreas. Então, meu Pai, abençoa essa pessoa que te confessa o pecado, te pede perdão e faz um propósito de não mais pecar. Pai, abençoa essas vidas, perdoa os pecados mesmo e começa, meu Deus, a responder à oração que essa pessoa te faz. Meu Pai, cura essa pessoa dessa doença, cura essa pessoa, meu Pai, desse sofrimento, tira, meu Pai, essa amarração da vida da pessoa. Meu Pai, responde a esta mulher, a este homem que pedem por si mesmos, ou pelos seus filhos, ou por um neto, por um sobrinho, por um parente. Meu Deus, responde, porque essa pessoa entendeu que um dos impedimentos da fé dela era o pecado. Então, agora, Pai, que essa pessoa está confessando o seu pecado e te pedindo perdão,
Eu te peço, perdoa e responde, Pai. E eu decreto já essa pessoa abençoada pela fé. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado. Amém. E graças a Deus. Pai, te peço também, abençoa esse copo com água. Consagra, meu Pai, e no beber desta água, que essa pessoa possa ser muito mais abençoada ainda, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu amigo e amiga, fizemos a oração. Assista o vídeo novamente. Se você achar que você precisa ter uma conversa mais longa com Deus com relação aos seus pecados, então o que você faz? A hora que você tiver um tempinho, você fecha na porta, você fecha no teu quarto, né? Como Jesus falou, entra no seu quarto, fecha a porta, fala com Deus, confessa, pede misericórdia, tá? E a hora que você terminar a tua oração, assista o vídeo de novo, agradeça a Deus e repita essa oração que nós fizemos aqui. Tenho certeza, Deus vai te abençoar muito, tá bom? Deus te abençoe grandemente e até a próxima.